Do Bom Dia é super especial com convidados especiais, como sempre. Nesta manhã, estamos tendo o prazer de receber a Sueli Potigliotti, ela que é psicóloga, ela desenvolve também atividades aí e trabalha junto à Secretaria da Ação Social do município de Veranópolis e está convocada para que a gente possa falar sobre o seu trabalho e também questões aí que envolvem a psicologia. Então quero dizer que é um prazer recebê-la aqui, Sueli, mais uma vez, né? Já esteve presente aqui em outra oportunidade e é sempre um prazer. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Márcio Primeiro, mais uma vez, para quem está chegando agora, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Sueli. Boa estada aqui conosco nesta próxima hora. Obrigada. Antônio Telmo Detoni, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Fran, que todo mundo esquece que a ponta esquerda aqui é a assessora para assuntos técnicos e tecnológicos da nossa já está reivindicando o ataque. Sem dúvida. E cuida das nossas imagens aqui hoje, a Fran. Paulo, bom dia. Márcio, bom dia. Sueli, bom dia. Bom dia principalmente a você que nos dá a honra da sintonia e o prestígio da audiência aqui na Com Rádio e TV. Podemos dizer que vocês são colegas? A Sueli, de certa forma, sim, atuamos na área da psicologia. Então tu estás aí com a vez, Antônio Telmo Detoni, para a gente abrir essa parte aí do nosso bom dia. Como é que é? No meio do campo, chute inicial. Né? Então vamos lá. Sueli, eu sei que você já tem feito várias colocações aqui na rádio, você tem até um horário aqui na nossa rádio. E falávamos antes de estarmos no ar aqui, que você atua fortemente com a questão de família. Dentro da área da psicologia, o que você pode nos colocar nesse sentido do seu trabalho em função da família? A família, assim, eu desempenho um papel no município, né? Num projeto, né? Que é dialogando com as famílias. E agora eu estou abrindo, né? Também com a procura de atendimento particular, né? Atender a família em si, nos desejos, nos conflitos. E família tem que ter, né? Que a família está assim modificando e os valores estão se perdendo e a família é a base de uma sociedade, né? Uma família bem funcional, bem estruturada, a sociedade reflete menos violência, menos conflitos e mais desenvolvimento para a cidade, né? Para o estado, para o país, vamos assim. Então penso assim que todo investimento na família é pouco. Márcio. Vou pegar o gancho exatamente. Valores estão se perdendo. Pode avançar um pouquinho mais? E se teve uma linha de corte, um período, uma ação, uma motivação que levou que isso acontecesse? Assim, nada contra a modernidade, que sim, que toda modernidade, a tecnologia é para o bem, né? Mas às vezes se perde. E quando se perde, quando a família se envolve mais com a tecnologia, deixa aquele contato humano, porque o ser humano, ele precisa do contato. E os filhos, eles nascem assim, nasce sem saber nada, vai aprendendo. E os valores são coisas adquiridas na família, né? As raízes, na base, na referência. E quem é referência? A família, pai, mãe, vô, aquele que cria, aquele que cuida, que é a base. Então, quando eu falo de perder nos valores, é que não está sendo passado, né? O que são os valores? São assim, os valores são o respeito, né? As crenças, porque às vezes a gente conversa com os jovens, eles estão perdidos até nas próprias crenças, eles não sabem, eles têm segue alguma crença que eles não acreditam, eles estão vivendo aquilo sem saber. Então o que é passado? Em família. A família que passa esses valores são, né, o respeito, a crença, o que acreditar, né? O que tem valor, né? O valor é estar com um amigo. Hoje não está tendo esse, né? Está com amigo aonde? Pela internet, pelo computador. Então, assim, está se perdendo tudo isso. E os valores estão investidos. Quem tem que ensinar? São os pais. E muitas vezes os filhos estão tomando conta, né? Não estão aprendendo e estão ensinando também para os pais. Deixa para lá, aprende sozinho. Ninguém aprende sozinho. O ensino, o exemplo tem de vir de algum lugar. Então, pelo que eu entendi,
a relação família, nós aprendemos, e principalmente a minha geração, ou a nossa geração, ela nasceu tendo o pai, tendo a mãe, tendo o filho, tendo a filha, e isso a família se constrói. A interferência hoje da rede social, por exemplo, ou da mídia, ela facilitou de um lado e ao outro lado prejudicou nesse ponto bem específico que você está dizendo? Sim, porque é muito estímulo e muita coisa, e os jovens, igual eu falei, jovem, eles estão aí para aprender, a cabeça, né, eu falo um PhD deles lá, tá limpinho, então tem que ser preenchido, e é preenchido através dos valores, do ensinamento, do viver com a família. Não tem, assim, eu até vou abrir um parênteses aqui, não tem importância de ser uma mãe solo, um pai solo, né? Ter duas mães, ter dois pais, não tem essa importância. O necessário é passar a educação, o limite, o amor e os valores. E o próprio exemplo. E o exemplo. Então, assim, filhos que fazem bullying é porque eles estão tendo uma falta em casa, eles estão sofrendo, eles não estão sendo ensinados, né? Eles não estão sendo acolhidos, eles estão sendo, assim, jogados no mundo. Aí, então, o que é? O que eles aprendem, assim, não tenho nada, não tenho ninguém por mim, ninguém me ama. Tem todo esse sentimento de estar solto, e eles fazem eu posso fazer o que eu quiser, e às vezes fazem até para chamar atenção, né? Sueli, por exemplo, se um jovem vai buscar uma consulta junto aos teus conhecimentos, né? E ele diz: psicóloga, eu muitas vezes não compreendo porque as atitudes, muitas vezes, da minha família me afetam tanto. Sim, e afeta, geralmente, assim, tem alguns que têm síndrome do abandono, né? O que é? Pais que sempre saem para trabalhar e não tem, assim, e fala com a psicóloga, então agora eu vou ter que deixar de trabalhar. Não é isso. Todos têm, né, que trabalhar, tem a vida corrida, mas tem que ter o quê? O tempo de qualidade, a conversa, né? Conversar, explicar, igual, nunca falar assim com a criança: eu tô saindo para trabalhar porque senão não tem comida. Não, vou trabalhar porque depois nós vamos passear, aí vai ter mais facilidade, nós vamos poder ir mais longe. Então, assim, ter as palavras certas e acolher, né? Todo dia, à noite, ter momentos de mesa, ter momentos de conversa com cada um e ter aquele tempo de qualidade com o filho, com a filha, né? Sendo criança e adolescente e adulto também, porque às vezes adulto, já passou. Não, família sempre é família. A terapia que eu pratico aqui no meu consultório, que é da linha do Carl Rogers, que o Márcio tão particularmente também conhece, a gente tem uma particularidade que chama setênio. O que é o setênio? O setênio são do 0 aos 7 anos. Tudo aquilo que uma criança recebe do 0 aos 7 anos é como se fosse, para ilustrar, um alicerce para o resto da vida. E tudo isso que a Sueli falou, os valores, as crenças, a formação do caráter, da personalidade também, acontece do 0 aos 7, que se consolida até os 14. Portanto, é fundamental, Sueli, quero que você explane mais, né, da sua área de atuação e do seu ponto de vista, a importância que tem os primeiros anos de vida para uma criança, para o resto do seu caráter, personalidade, dos seus valores. Não sei se você concorda com esse. Sim, eu sempre falo assim, eu gosto de falar numa linguagem mais, assim, né, informal, assim, que a criança, quando até os 7 anos, ela está recebendo, né, informações, valores, o aprendendo com o exemplo do cuidador, da família, e depois dos 7, ela vai moldando, né, vai afinando. Então, assim, olha a importância, né, dos pais, do cuidador, né, da família em si, nesse período. Aí fala assim, até os 14 anos, depois vem os 15, então tá tudo certo. Não. Por quê? Até os 7 anos, sim, traumas vão ficar, né? Vão acontecer situações que vai ser traumática na vida da criança, mas aí se for detectado, se for percebido, e então até os 14 pode ter um cuidado, uma cura mais fácil, que a gente sempre fala assim, o que é descoberto antes, bem cedo, é curado mais cedo, e é grande chance de curar. E ser um adulto, né, a gente fala assim,
filhos prósperos, né? Que são filhos prósperos, o quê? Que vão ser bem-sucedidos emocionalmente, né? Profissionalmente. Então, é necessário essa atenção. E o que é essa atenção? É todo esse cuidado com o cuidar mesmo, não é só falar assim, da escola, alimentação, tem toda uma questão do cuidar emocional e do cuidar de zelar por coisas que vai afetar a criança quando ela estiver lá adulto, vai ser inseguro. Por quê? Porque não teve, algum momento ela se sentiu sozinha para resolver as coisas e não deu conta. Então, dos 0 aos 7 anos é um cuidado assim que todo pai tem que ter. Dar o exemplo, né? Cuidar. Um dia, eu vou abrir um parênteses aqui, um pai falou assim, então eu não posso tomar minha cervejinha? Aí eu falei assim, tomar a cervejinha pode, você não pode deixar a cerveja te tomar. Não é? Então, assim, aí falei só assim com o pai e ele percebeu. Então, assim, muitas crianças chegam perto de mim, eu pergunto, o que te deixa mais triste? Quando meu pai bebe. Aí, assim, por quê? Quando o pai bebe, o pai se transforma. E ele perde, aí aquela criança sente medo, sente insegurança. Então, aquele cenário vai ficar na mente dela até quando adulto. E na questão do papai, da mamãe, do vovô, muitas vezes os avós, né? São ali as peças chaves do desenvolvimento e criação, muitas vezes, do seu neto, né? Como é que diz não sem ter culpa? Porque é difícil, muitas vezes, o menino, a menina, o garoto, a garota quer, né? Aquilo, almeja aquilo e tal. E dizer não e não se culpar por isso, Sueli, como é que faz? Assim. A criança, eu quero isso, eu quero aquilo, quero ir lá e tal. Não. Então dizer não, mas não se culpar por isso é difícil, né? É difícil, mas é necessário, e o não significa também amor. Quando você fala um não é para o crescimento, é para proteção, né? E o não pode ser molhado no mel para falar. Né? Para quando você for dar uma resposta negativa, ela pode vir doce como sim. Depende tudo da sua disposição, né? Do seu manejo. Aí é difícil, a correria do dia a dia, mas o filho é prioridade, né? E esse não desse momento aí pode se transformar num sim futuro, né? Isso. Com certeza, com né? certeza. Ou não, né? Mas eu gostei da expressão que ela usou, né? Um não com mel. O não com mel. Bacana. Muitas vezes não é só dizer não. Vou gravar essa frase. Não é só dizer o não, é como você vai dizer. É que o não às vezes também é pedagógico, né? Na verdade, o que acontece, se eu entendi isso, ele nos auxilie, por favor, na sua explanação, se é correto o que eu vou deduzir aqui. Que não é o que se diz, porque às vezes o pai tem que pôr regras, pôr limite, ou a mãe tem que pôr regras, pôr limite, mas é como se diz. Sim, como se diz. A forma de comunicar o não, né? E às vezes, em vez de dizer não posso pagar isso porque é caro, colocar outra coisa em substituição ao desejo da criança que atraia ela para uma outra coisa que desloque o foco de atenção, para que ela não se sinta depois recalcada, reprimida, que tenha o pai uma atuação repressiva, né? Porque eu acho que o que fala mesmo é o carinho, é o amor. Sim. Essa questão eu sempre falo assim, quando alguém busca orientação, de nunca falar não vou comprar porque é caro, porque também causa uma questão assim que quando o adulto ele vai falar eu não mereço, vai ter aquela questão sempre do sentimento de não merecimento. Então vou comprar, entra numa loja, olha uma roupa e gostou, não vou comprar porque é caro. E então não porque não tem condições de comprar naquele momento, né? E sim porque vai achar que não é merecedor. Então não, essa coisa de falar não vou comprar essa boneca, esse brinquedo, essa roupa, não vamos nesse brinquedo porque é caro. Não, tem que falar nesse momento não temos condições, em outro momento nós vamos ter. Então assim, as palavras têm que ser cuidadas. Às vezes eu escuto assim, as pessoas falam, então a gente tem que colocar os filhos numa redoma de vidro, tem que todo momento. Eu falei assim, para ter filhos e ter família, você quer uma família e criar sem muitos traumas, sem muitas dores e adultos prósperos, tem que ter disposição. E quando a gente não consegue, fica perdido, como pai, pede ajuda, né? Eu falo aqui, vou até puxar agora para o município, tem uma rede extensa que está aí gratuitamente, que
que é direito do cidadão, e os outros, e quem tem condições, tem clareza de ver, busca na escola, né? Sempre busca ajuda para estar sempre tendo essa condição de ter essa troca, de falar, porque muitas vezes não aprendemos, né? Nossa geração lá não aprendemos, fomos criadas assim, e tem outros, uma geração antes da minha também, que foi mais, né, mais conflituosa, mais difícil, os pais não sabiam. Então, mas hoje nós podemos quebrar esse ciclo de criar os filhos com amor, respeito, com limite, com pouco, não precisa ter. Paulo César, eu já vi que com essa agradável presença e seus conhecimentos, o tempo vai ser curto, viu? Já estamos aí com 8h19, já estou passando aqui do horário do primeiro bloco, mas a Fran tá ali, né? Não se segura, então vamos deixar o questionamento. Tá. Não, e ela é da área, a Fran é professora e lida com crianças também. Vai lá, Fran. Então, falando nesse sentido, eu queria depois que tu falasse um pouco pra gente da questão que às vezes os pais pensam, né? Nisso da formação, do 0 a 7 anos, tem que cuidar da questão de traumas, às vezes pensa, então eu tenho que deixar fazer o que quiser, eu tenho que, né, dar essa liberdade, eu quero dar pro meu filho aquilo que eu não tive, né, e a questão também material, e como que isso pode ser cuidado também de outra forma, não deixar, vou deixar fazer o que quiser para não ter trauma. Daí vem a questão do não, daí depois eu quero que tu fale um pouco mais sobre isso, então. Tá certo, então a gente vai pro intervalo da hora e volta já com o Bom Dia da Com. Olha, quer mais um bom motivo para almoçar no Dom Vital? O seu estacionamento é por conta da casa, isso mesmo, o Dom Vital tá pagando aí sua vaga do estacionamento rotativo. Basta informar a placa na entrada do restaurante e o Dom Vital resolve para você. O melhor cardápio da terra da longevidade e sempre fazendo mais por você. Que valoriza saúde, qualidade e economia. Na Divino Grão você encontra produtos naturais e exclusivos com qualidade e preço justo. Somos pioneiros no formato atacarejo. Quanto mais você compra, mais você economiza. Grãos, castanhas, temperos, snacks e muito mais. Tudo saudável e com preço especial. Na Avenida Doutor José Montauri, 809. Esquina com a Rua Marechal Deodoro. Divino Grão, naturalmente para você. Em Veranópolis tem unidade da Farmácia São João com atendimento 24 horas. É plantão 24 horas na Júlio de Castilhos. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Santa Clara, hein? Na sua mesa todos os dias com as delícias do puro sabor da Serra Gaúcha. E só neste sábado as lojas Becker te dão um motivo a mais para se aquecer no inverno. Que tal, hein? Então você corre para lojas Becker mais próxima em Veranópolis, aguarda você na Palugana em Veranópolis para você comprar também barato. Becker. E na Lincoln, as marcas mundialmente famosas estão lá nas vitrines da loja aí, aguardando por você em condições super especiais de pagamento. E o Alfa Laboratório, hein? Estrategicamente ali em frente ao Hospital São Peregrino Lajeós, para você que precisa realizar exames, conte com o Alfa. Alfa é pra vida inteira. Super ofertas de materiais de construção na Lojas Becker. Tinta acrílica BKR 18 litros só 149 à vista. Tubo de esgoto PVC 100 milímetros só 10,90 um metro. Reservatório de água Tigre 310 litros só 29,90 mensais. Telhas, ferro e cimento com preços super especiais e ainda tem carreta de prêmios de Dia dos Pais. Por apenas 19,90 você fica protegido e concorre a 30 mil reais em prêmios. Vem comprar barato, vem pra Becker. Vai um sanduba com queijo derretido. É claro que eu quero. Queijo com alho na brasa, bem quentinho. É claro que eu quero. Espaguete com muito parmesão. É claro que eu quero. Tábua de frios com queijo de montão. É claro que eu quero. Se tem queijo Santa Clara, é claro que eu quero. Queijo Santa Clara, é claro que eu quero. É claro que eu quero. Vamos saber o que está acontecendo. Unidade móvel da Com. Chega de susto no seu bolso, meu amigo. A Veloz, a moto mais econômica agora na MEM Off-Road. Fone WhatsApp 99942-6301. Erva mate, cristalina. Sueli tá já sorvendo um bom amargo? Se acostumou com o chimarrão? Sim, eu gosto. É, gosta? Então, cristalina é a marca da erva aí pra você gostar ainda mais, hein?
e está ali nos melhores mercados da região. Você pode conversar também com o Claito, que é o representante para Veranópolis e toda a nossa região. Fone WhatsApp é o 999835517. Girolete Materiais de Construção, uma loja completíssima para você. Fone WhatsApp 3441-1640. E Rangos Restaurante, também com a nossa reportagem, com a nossa unidade móvel, que está na movimentação da Praça 15 de Novembro. Nesta manhã de sábado, nós temos a tradicional Feira da Agricultura Familiar, e lá tem coisas saborosas, deliciosas, direto do campo para você, né? Direto aí da sua fazendinha, né? Colocando à disposição aí na Praça 15 de Novembro. Eu tô enrolando aqui para ver se a Fran consegue achar aí a matéria que a gente pode chamar e conectar aí com a nossa reportagem, com a nossa unidade móvel, Marcos Bergamin, que já está presente e traz essas informações na tela da Com. Marcos Bergamin. E sábado com serração e tudo, e o povo veio pra Feira da Agricultura Familiar. Dá uma olhada aqui, ó. Dona Aline, qual é a pedida pra este sábado? Olha, rúcula, quem não gosta, hein? Olha só, olha só, Dona Santina, o que vai fazer? A saladinha, um suquinho? De tudo um pouco. E um cafuné também vou ter. Um cafuné também. Que legal. Só saladinha, né, tchê? Tudo aqui, ó. Até que tiver, né? Porque olha só, o povo tá chegando e tá levando. Dá uma olhada isso aqui, ó. Isso aqui é de tirar foto, meu amigo. É pra capa de revista. Dá uma olhada o tamanho das laranjas de umbigo. Isso aqui é Feira da Agricultura Familiar, que tá chegando por aí, até às 11 horas. Tudo certinho, sábado e domingo e um dia no meio, né? Sabadingo. Tem que fazer intercâmbio. Vamos fazer um intercâmbio, né? Defender a tese para Vamos defender essa tese, Jura. Chegando por aqui nos produtos suínos Bess. Que achou? Agora agarrou preço, né, Bess? Arrumou. Agora arrumou ajudante de tamanho. Dá uma olhada. Olha a criatura, ó. Qual é a pedida para este sábado, Bess? É uma costelinha de porco boa aí. Uma costelinha de porco sensacional, né? Carninha de gado. Aqui a galera já colocando, ó, o salame fresquinho, né? Mas tudo bem, o importante é que veio, né? Olha isso, ó. Olha isso, quem não gosta? E 1001 maneiras pra aprontar, né, tchê? Carninha de frango, carne de gado, ovelha, não? Hoje não tem. Então, carne de gado e carne de porquinho, né? Tem um salsichão, coisa top no produto suínos Best. Dona Cookie, pedida pra este sábado, Dona Cookie. Qual é a pedidaça pra este sábado? Pãozinho quente com salsichão do Bess. Pãozinho quente com salsichão do Bess. Vi que aqui a galera não dá mole, né, tchê? Aqui o pessoal não perdoa. Olha aqui, ó. Pudim ainda na forma. As tortinhas de maçã. Docinhos com tudo que tiver. Rapaz do céu. E a galera veio, ó. Nossa Senhora, quem não gosta? Um pastelzinho de feira. Aqui, ó, canudinho, os biscoitos, né, tchê? A velha cuca e o pãozinho, né? Com ou sem açúcar, nossa Senhora, quem não gosta, ó? Pãozinho, né? Dá uma olhada, o que é isso aí, ó? É o cacetinho, mas o cacetinho nosso colonial, né? Com certeza. Produtos prontos aqui pra quem não quiser fazer força. Tá levando o que aí, fio? Levando mondongo. Mondonguinho? Aí num sábado cai bem, né? Cai bem. 2 garrafão de vinho. Sem dúvida. O interessante é os 2 garrafão de vinho, né? Claro, né? E o resto é lucro, né? Importante é aqueles 2 garrafãozinhos de vinho que vem junto. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é top de linha, meu amigo. Pra que fazer força no sábado se a comida pronta tá aqui? Olha as cuquinhas da Tutti Delícia, né? Os pães, nossa Senhora. E aí o Zafari, né? Trouxe, hoje tem caldo de cana, tá, galera? Tem caldo de cana, bananinha da terra, e o povo se aglomera porque é só produto bom que vem aqui na Feira da Agricultura Familiar até às 11 horas. Vem pra cá você também.
Convite da Sassi Hortifruti, produtos suínos, Beze, produtos Tutti Delícia. Pois é, esse mondongo aí típico do inverno, hein? Esse alimento aí, vou te contar. Eu conhecia lá na minha região, Márcio, Sueli, Antônio Telmo Detone, a Fran também, na verdade como bucho, né? E aí, dobradinha também, né, Sueli? Dobradinha, bucho, mondongo, independentemente da nomenclatura, é uma delícia igual, desde que seja bem preparado, né? Bom, retomamos aqui o nosso Bom Dia Especial com a presença da Sueli Portigliotti, ela que é psicóloga, né? E estamos batendo um papo nessa 1 hora especial do Bom Dia da Com. E a Fran deixou ali uma perguntinha, digamos assim, né? Picando aí na área. Então a Sueli fica à vontade para responder. Quer dar uma reforçada aí, Fran? Isso, só, né, para quem está acessando agora, para quem está nos ouvindo, então a pergunta é na questão, né, a Sueli falou na questão da formação dos 0 aos 7 anos, né, da questão de caráter e valores, né, e aquilo que, da personalidade da criança e futuro adulto. E aí, como é que os pais podem lidar com essa situação? Tem a questão também que o pessoal fala da educação positiva e da educação permissiva, porque daí às vezes acha, eu não posso traumatizar a criança, eu tenho que deixar fazer o que quiser. Como é que funciona essa questão para a formação, né, da criança, para que ele seja, né, tenha a fase adulta de uma forma mais tranquila depois? Sim, foi bom você falar assim, não posso traumatizar. Quando não se diz não, também está traumatizando, né? Então, assim, e o não é limite, né? Como eu falei aqui, o não tem que ser colocado porque significa amor, né? Significa, quando coloca limite, significa rever, né? E então, assim, alguns pais, como você falou da educação, né? Permissiva, não é uma educação permissiva, não é uma educação saudável. A gente não pode permitir tudo. Adultos que foram criados permitindo tudo, eles têm frustrações no futuro, né? Profissionalmente, nos relacionamentos. Então, o não tem que ser colocado, né? Uma criança quer enfiar o dedo na tomada, você vai, vou deixar, não coloca, não, tem que falar não, machuca, é perigoso, né? Não precisa gritar, não precisa dar tapa na mão, mas sim falar o não e firme, né? De uma maneira assim que a criança vai entender que você está querendo proteger. No futuro ela vai compreender esse não. E permitir não é educar, né? É sempre educar, ter assim uma educação assertiva, que é tentando acertar a todo momento com o diálogo, com a comunicação, com o amor, com o respeito. E o do 0 aos 7 anos é a hora que a criança está aprendendo. E ela não consegue também ter uma comunicação verbal clara, não consegue, né, formar grande discurso. E às vezes ela fica frustrada com isso. Então, o que é? É ensinar a criança, né, a se comunicar. Se deu um grito, não vai dar um grito maior do que a criança, né? Ajuda a criança a conhecer o seu emocional e conversar. Calma, né? Abraça, depois a gente fala, pergunta, deixa a criança falar no tempo dela também. É igual eu falei, é disposição e ter disposição e ver que é uma criança, né? É importante e ela precisa daquilo, porque ela não sabe como lidar e é um turbilhão de emoções. E imagina, né? A gente tá numa tempestade, a gente não sabe para onde ir. Imagina uma criança querendo falar alguma coisa e não consegue, e o adulto não consegue entender. Então, como que vai ser? Vai ser uma explosão de emoções, raiva, né? Que vai vir através do grito, do choro, às vezes de agredir quem está perto, de chutar. Então, assim, naquele momento é acolher a criança. E quando você fala, deixar fazer tudo para não traumatizar, quando deixa fazer tudo, está traumatizando também, porque está criando, né, crianças que não vai conseguir lidar com as frustrações. É aquela coisa, né? Usar o mel, ou não com o mel, viu, Márcio? Com mel. Mas eu queria pegar um exemplo mais atual, que é este caso dessa garota que caiu aqui do Paraná, que saiu agora, o avião acabou de sair de Caxias. Aí no Fortaleza. Isso, está indo aí no Quênia Fortaleza. Pelo que eu entendi do ocorrido, e aqui ninguém está julgando nada, mas a falta do medo
da criança. Também pode provocar esse tipo de turbilhão de situações, porque estava lá a família reunida, conversando, e a criança simplesmente saiu correndo. Saiu. Ela correu, o pai tentou pegar, não conseguiu e ela acabou caindo e deu no pior, né? Esta falta de medo também causa esse turbilhão para as crianças? Se a criança, ela não sabe organizar as emoções e ela não tem noção do perigo, né? Uma criança, ela vê um super-herói, né, voando, e ela coloca uma capa e pensa que é capaz de voar. Aí ela sobe em cima da mesa e se joga no chão. Isso. Pensando que ela pode voar. Isso. O imaginário, né, fala mais alto às vezes. Sim. Desculpe. Não, muito obrigada. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a criança, assim, o homem, ela vê o filme do Homem de Ferro, que a carreta bate nele e ele sai intacto. Então eu posso atravessar a BR que a carreta vai bater em mim, eu sou o Homem de Ferro. O imaginário dela então assim, é isso que a criança, né, tem que ser cuidada, tem que ser supervisionada e tem que estar todo o tempo um adulto perto e com cuidado. Então, assim, eu sempre falo, né, quando eu tô dentro de um carro que tô passando em frente a uma escola no horário de entrada e saída, eu falo assim, vai devagar, com cuidado, porque, mas não, com cuidado, porque uma criança solta da mão do pai, da pessoa que está ali, e ela vem, ela não tem noção, ela vem e sem, assim, noção pode, né, vir uma tragédia. Então, quando a criança, assim, ela vê um voo de asa delta, né, que vai correndo, aí eu consigo. É o imaginário dela, toma conta ali e vai. Então, assim, isso acontece, né? Igual eu vi um vídeo há poucos dias, a criança no corredor, na janela do prédio, andando e voltando para dentro. E eu, gente, cadê o adulto? Ninguém vai ver aquela criança ali. Ela ia e voltava, ia e voltava. Assim, então, assim, ela não tinha noção do perigo, como, né? Falou assim, o imaginário dela ali, ela podia ser, eu sou um super-homem. Eu sou uma pessoa, né? O Batman aqui não tem superpoder, mas tem tecnologias, né? Sabe lá, igual uma vez uma mãe falou assim que ela quase faleceu, que ela chegou em casa, o filho dela estava na janela e ele estava com os braços abertos. Ela falou assim, aí ela falou, se eu gritar, ele cai, se eu pular, eu posso escapulir ele. Aí ela que respirou e falou assim, filho, o que você está fazendo aí? E ele falou assim, eu sou o super-homem, eu vou voar lá pro outro prédio. E ela falou assim, mas você não tá sem a sua capa. Aí ele, esqueci, pulou. Quando ele pulou, ela pulou nele, abraçou e trancou todas as janelas e falou assim, não, ninguém abre mais nenhuma janela, mandou pôr grade em todas as janelas. E ela falou assim, gente, como que eu tive assim, essa capacidade de falar. Ela falou assim, acho que é o instinto de mãe mesmo. Então, assim, ela falou isso numa palestra, falando para mães, e eu nunca esqueci disso. E ela falava emocionada assim, que cuida, né? Porque, e não deixa também falar, para com isso é bobagem. Não, deixa a sua criança imaginar, só tenha cuidado. E saber lidar com situações como essa também é um aprendizado, né, Sueli? Isso. Falando nisso, nós temos ali tradicionais famílias brasileiras, né? Por exemplo, os filhos, né? Muitas vezes os netos, os pais, os avós, muitas vezes também pela longevidade, o bisavô, a bisavó. Então nós temos ali cerca de 2 a 3 gerações aí numa própria, dentro de uma quatro dentro de uma mesma família. Como lidar com pensamentos diferenciados de gerações aí, a criança num ambiente como esse? É um aprendizado. A avó diz uma coisa, a bisavó diz outra, o pai diz outra. Eu sempre falo, né, acho que o colega vai concordar comigo, que os avós, os bisavós, eles não têm obrigação de educar, né? Quem educa são os pais. Mas hoje, como os pais estão trabalhando e às vezes preferem deixar com os avós, então assim, tem que fazer combinado. E essa questão assim de
de valores, como eu falei, quando os pais passam valores, respeito, né, para os filhos conseguem lidar com isso, conseguem crescer respeitando os avós. E os avós também, eles vão aceitando, porque os avós, eles são assim, pais molhados de mel, né? Aceita muito. E quando mora assim, tudo junto, às vezes assim, tem algum tipo de conflito, porque o excesso de cuidado dos avós, né, e dos pais se mistura ali, mas sempre tendo muito diálogo, né, e o respeito. Quando tem respeito, vai, né? E hoje, assim, quando os pais criam bem os filhos, que eu falo, cria, que comunica, se conversa, tem tempo de qualidade, os filhos crescem assim muito amorosos e respeitando os avós. Então, que bom. Thelma, olha lá, são 22 minutos para as 9, né? Nós temos que... Não, vai rápido demais. O intervalo, né? Mas na verdade tem outros aspectos que depois do comercial a gente volta a conversar sobre isso. Vamos lá então. Rádio Com. Previsão do tempo. Oferecimento. Atenção, motoristas, junto ao Posto das Flores, um delicioso café da manhã e com o melhor pastel da região. Restaurante Pratos e Espetos. Rádio Com. Previsão do tempo. Olá, amigos, amigas que nos prestigiam, nos acompanham aqui na Rádio Com FM. Programa o seu dia comigo, meteorologista Kátia Braga. Essa sexta-feira segue com sol e nuvens compartilhando o céu. Olha, as nuvens vão ficar bem mais presentes do que no dia anterior. A temperatura pela manhã, 7 graus, à tarde, ao redor dos 20 graus. E à noite, 10. Veja que à noite já com temperatura levemente acima. Olha, o sábado segue com sol e nuvens, a temperatura deve variar entre 9 a 21 graus. Tem um detalhe importante no sábado. O sábado pela manhã tem chance de neblina, nevoeiro. Até o meio da manhã há essa possibilidade. E à noite, final de tarde e noite, também vai seguir o nevoeiro, neblina. Então, deve ter cuidado, porque diminui a visibilidade e principalmente quem for dirigir dentro da cidade, nas estradas, tem que tomar cuidado. O domingo, em algumas cidades, como em Serafina Correia, que é um pouquinho mais afastado de Veranópolis, tem chuva fraquinha durante todo o dia. Mas para Veranópolis e cidades próximas, o sol vai ficar mais escondido, mas pouca chance de chuva. Amanhã eu estarei de volta e trago mais informações do sábado e domingo. Desejo a todos um excelente dia, saudações meteorológicas. Tudo que você precisa está no Bom Dia Com. Tá sentindo esse friozinho no ar? É o inverno chegando e não tem nada melhor para esquentar do que um bom chimarrão. Na Brava, você encontra jarras elétricas de inox práticas e seguras, que aquecem a água na medida certa, sem perder tempo. E para completar, temos cuias, bombas, térmicas e mateiras, em diversas cores e estilos. Tudo para deixar o seu chimarrão com a sua cara. Venha pra Brava e monte seu kit pro inverno. Brava, na esquina da escola Felipe dos Santos. Vem aquecer a família com as ofertas de inverno das farmácias São João. Cimegripe Cimed com 20 cápsulas por R$16,90. Lava-roupas Tixan IP 900 ml por R$8,90. Amaciante de roupas Tixan IP Refil R$10,90. Desodorante Monange ou Bozano leve 2 a partir de R$7,90 cada. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no app. Precisa fazer um exame laboratorial em Veranópolis? Passe no Alfa. Aqui você realiza exames de análises clínicas, DNA, toxicológico ou ocupacional, num lugar confortável, com espaço kids e excelente atendimento. É na Rua Rui Barbosa, número 42, em frente ao Hospital São Peregrino. Fone WhatsApp 54 3290 3009. Alfa Laboratório, pra vida inteira.
Mazarolo seminovos tem para venda. Valtra A 750 cabine ano 2015, 78 CVs. Valtra A 950 cabine ano 2016, 95 CVs. Valtra A 990 cabine ano 2024, 105 CVs. Massey 4292 extra. Plataforma ano 2022, 105 CVs. Em Veranópolis 3441-1037. Em Porto Alegre 51-3371-2035. Mazarolo, este nome tem marca na agricultura. Dezessete minutos estão faltando para as 9 horas. Temperatura segue aí na faixa de 10 a 11 graus nessa manhã, com neblina na Serra Gaúcha. Estamos aqui com a psicóloga Sueli Portigliotti. E Antônio Telmo Detoni pediu a palavra antes do intervalo, então fique à vontade, Antônio. Pois é, na linha de raciocínio, né, das questões da criança, né, aquele exemplo que você deu que está na internet, da mãe que disse que você esqueceu a capa, volta aquela conotação que dei antes, no sentido de que não é o que se diz, mas como se diz. Ela achou uma maneira alternativa de tirar o foco da atenção da criança. Agora, o bom é lembrar que a criança, ela é absorvente, ela é uma esponja. Tudo aquilo que a gente faz, os adultos fazem na presença de uma criança, ela está absorvendo. Mesmo que ela esteja brincando, ela está antenada na relação do pai e da mãe. E aí eu queria, dentro da área de sua especialidade, que é a família, que falasse sobre os malefícios de pai e mãe brigarem ou discutirem na frente de uma criança. Bom esse comentário aí. É terrível, né? Os pais que brigam com criança, perto das crianças, quando é um menino, ele vai pensar que a maneira de resolver questões futuro nos relacionamentos amorosos vai ser sempre com briga, né? Ele vai ter, e a menina sempre vai procurar e vai sempre achar um que seja igual, ela vai sempre aceitar aquilo. Então, assim, são situações que pode refletir muito negativamente na vida adulta, nos relacionamentos, e fora que as crianças vão ficar assim bem inseguras, vão ficar cheias de traumas. Quando escutar alguém brigando, pode perder o controle e não vai saber o que é um relacionamento, vai sempre envolver em relacionamento e vai aceitar. O menino pode ser, né, de ver o pai assim, ele vai absorver. O papel do homem no relacionamento é esse, é falar, é questionar com gritos, com brigas, né, e sempre criticar a mulher. Então ele vai ver aquilo é o exemplo, aquilo que ele aprendeu, e ele vai absorver isso e vai repetir, né, reflexo, e a menina vai aceitar. Então é uma coisa assim que eu sempre trabalho esse comportamento dos pais, a vida dos pais tem que ser preservada, tem que ter as suas discussões longe, né, das crianças. Quando eles estão lá brincando, a gente conversa. Falei, não, é quando eles nem estão em casa que tem que conversar. Quando casais, igual eu atendo casais, eu sempre falo, resolver as questões tem que ser vocês dois, né, e até o combinado como educa os filhos. Quando falo o não, tem que ser um não, né, não é assim, a sua mãe que sabe, seu pai que sabe, essas palavras não devem ser ditas, né, e o casal tem que preservar os filhos dessa questão do relacionamento amoroso do pai e da mãe, com cuidado, sempre conversando, respeitando. E tem outras questões assim, que os filhos falam assim, eu trato minha esposa assim porque eu vi meu pai tratando assim, né? Às vezes trata com muito carinho, com muito respeito, né? Igual tem alguns pais que ensinam para os filhos, nunca um homem que tem várias mulheres é um homem fraco. Aí então ele ensina desde a adolescência, do primeiro relacionamento, esse homem nunca vai trair porque o pai ensinou e o pai não fez, né? Então, assim, adultos repetem o que aprenderam na infância, naquela fase lá dos 7 anos, né? Do 0 aos 7, dos 7 aos 14. Então, a família tem que preservar seus filhos, né?
A formação da personalidade para ambos aí pode ser, Márcio, depois tu faz o teu questionamento, ela começa numa determinada idade ou desde que nasce já está formando? Tem dois aspectos, né? Caráter e personalidade. Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Pois é. Sim, a gente até assim tem assim a questão que alguns autores falam assim: o homem é produto do meio. Aí outros falam assim: o homem é parte do meio. Então assim, vem assim toda a questão isso, né? Quem nasceu primeiro. Mas tem sempre a influência genética e tem a influência comportamental, né? O que a gente aprendeu. Né? Igual muitas vezes filhos que são adotados desenvolvem personalidade que na família não tem, então por isso que fala, pode ser uma questão genética, né? Então assim, tem os traços, né? E tem a questão que é desenvolvida emocionalmente, então é todo um conjunto, né? Mas assim, eu vou deixar bem claro aqui, o colega pode me corrigir aqui, que é uma questão que eu sempre observo, estudo e vejo que o comportamento, ele sempre vem com o ambiente, né? Ele é influência do ambiente. Então, se tem uma família, pais que buscam ajuda, que sempre está dispostos a ser pai, a educar, a ajudar, vai ter condições de, se tem alguma patologia, alguma questão, eles vão descobrir e vão saber como cuidar. Né? Como vai entregar aquele adulto para a sociedade. Então, tudo é uma questão assim que eu vou puxar para minha caixinha da família. Nesse sentido, só para complementar, né? Não raro eu recebo no meu consultório de psicoterapia mães ou pais que vêm dizer assim: eu queria trazer meu filho aqui. Por que meu filho isso? Porque minha filha isso, e reclamações e rebeldia, etc e tal. Eu digo assim: quem sabe a senhora vem antes? Ou o seu marido vem antes? Porque no ambiente familiar, às vezes, o problema não está no filho. Sim. Não sei se concorda com... Sim, concordo. Eu sempre, quando eu vou atender crianças, né? E eu sempre falo com criança, adolescente, eu sempre trago os pais, né? O cuidador ali, quem tá sempre com aquela criança, com aquele adolescente, porque às vezes os pais, eles vêm assim: meu filho não aceita o não. Mas aí os pais não sabem dar o não e não sabem receber o não, né? Uma mãe, quando ela recebe um não, ela faz igual assim, eu falo que a criança interior dela aflora. Ali, o marido falou um não para a esposa e a criança interior dela aflorou. E o filho viu tudo aquilo. Então, assim, primeiro a gente tem que trabalhar essas questões com os pais, de comportamento, né? Como que faz para eles aprenderem, para depois eles ajudarem os filhos, porque nós, os profissionais, não vamos conseguir ajudar se os pais não estiverem alinhados. Márcio. Eu concordo e eu quero até um pouquinho além, pelo seguinte, lá no começo da conversa nós falamos em valores, falamos em evolução, falamos em a mudança que o mundo como um todo vem acontecendo e muito rápido. Tanto é que a gente nem mais percebe que o dia tem 24 horas, parece que tem bem menos. É sempre sexta-feira, é sempre final de mês, é uma loucura. E também vivemos atualmente, e não de agora, mas eu acho que o ápice, estamos chegando numa crise muito forte, crise de relacionamento, crime de gestão, crise de uma série de infinidades, onde você falava na fé, você falava em valores, onde a falta da fé ou a falta da ideologia, tanto da religião, ideologia de ideias, tudo isso, nós acabamos de certa forma empobrecendo o conceito de resiliência, onde você muda conforme sopra o vento. Eu uso muito o exemplo da taquara, né? A taquara não quebra porque ela joga conforme o vento assopra. Então ela sempre vai. Em compensação, nós temos aqui, falando de religião, quantas igrejas? Falando de políticas, quantos partidos? Ou seja, criou uma certa estrutura, e na semana passada nós aqui presenciamos uma cena muito bonita, Paulo e Telmo. E recebemos o comandante dos bombeiros, o sargento Forte, com a filha. E a filha dizia: eu preciso ir porque eu tenho catequese. Que bonito, né? Que bonito isso. Então, esta relação, incluindo a questão de ideologia, incluindo a questão financeira, que também é outra crise que estamos vivendo agora. Esse debate que existe dentro da família entre pai e mãe, porque tem disso também, né?
e a criança ou adolescente ali escutando. Como é que consegue fazer este não melado? Olha, eu falo assim que tem a questão assim, o que discutir, o que não discutir, mas nunca deve ter aquela discussão que eu falo, discussão agressiva, né? Aquela discussão agressiva nunca deve ter perto dos filhos, em momento nenhum. Mas uma discussão para resolução, né? Que seja uma discussão com tons de voz moderado, isso deve que ensina os filhos ao questionamento, à resolução em conjunto, em família. Então, assim, se for discutir, uma questão lá, a mulher bateu o carro, aí o marido chega e vai discutir, isso não deve discutir perto do filho, porque dá até um conteúdo assim para o filho que o pai dá mais valor no carro do que para mãe. Então, assim, isso não, vamos resolver, ter mais cuidado, isso longe do filho, resolver essa questão. Mas questões que tem que ser resolver, questões de família, uma mudança na casa, da rotina, tem que ser discutida todos juntos. Então, discussões com agressividade, discussões que quer pôr opinião ali, uma discussão por conta de um bem, de uma questão assim, tem que ser longe dos filhos, né? Porque aí vai misturar isso tudo. E quando você falou dessa questão dessa confusão que está tendo na família, na sociedade, eu falo assim que muitos estão assim, foram, né, que igual você falou que o tempo, né, tá correndo e todo mundo tem uma questão assim que a gente, o mundo capitalista tá pondo pra gente que a gente tem que ter o quê? Eu falo assim, eu quero ter bons relacionamentos, o que vale para mim são pessoas, né? São famílias. Às vezes eu falo assim, você perdeu o seu tempo. Eu não perdi meu tempo quando eu vejo uma criança chorando, uma pessoa que precisa da minha ajuda. Tem uma pessoa que tá cheia de sacolas ali, eu volto e ajudo. Porque o que importa são as pessoas. Então, assim, se a gente começa a fazer dentro da casa da gente, né, ter compaixão, ter momentos assim, vai ter na sociedade. Se eu ajudo um pai, uma mãe que está ali com a criança em choro, que eles estão nervosos, eu sempre falo, não preocupa com o outro, preocupa com o seu filho. Quando eu vejo uma cena assim em qualquer lugar, não importa o que o outro está olhando, está pensando, o que importa é que você e seu filho aí vão resolver. Então, assim, é muito uma questão de preocupação com o outro, o que o outro está fazendo, eu quero ter também, eu quero fazer, né? Igual essa semana, uma criança falou assim, eu pedi minha mãe para me trocar de escola. A criança estuda numa escola pública e a coleguinha estuda numa escola particular. E eu falei assim, não é porque... Aí eu fui conversar com ela, primeiro isso aí, você tem que conversar com a mamãe, com o papai, porque que não dá para você ir para essa escola, não porque a colega tá lá. Fiz todo um enredo assim, aí eu depois falei em casa, falei assim, acho que eu intrometi. Mas a minha questão era assim, porque a criança quer ficar junto com a colega. Mas eu não sei, sim, que os pais têm essa disposição, né, que o financeiro cabe ainda uma mensalidade na escola particular. É uma escola pública boa, então eu falei assim, então isso tudo tem que ser conversado. E naquele momento eu não deixei perder, por quê? É uma questão de estar ali, o status, eu querer, e os pais talvez fazer um sacrifício para filha. Então é esse momento que eu falo assim, o mundo, assim, a tecnologia, tudo tá muito corrido, tá muito evoluído, tá indo assim, e as pessoas querem acompanhar. Então tem uma questão do ter. E eu falo que a gente tem que ser companheiro, tem que ser amigo, tem que ser pai, tem que ser mãe, sabe? Não ter, porque o ter é consequência, né, do ser, né? Eu gostaria que a gente, desses derradeiros minutos, né, tá quase no final do programa, e como disse o Paulo César, faltaria mais tempo, e o tempo passou hoje rápido demais, como sempre, nesse espaço desse programa. Perdão na família. Qual é a importância do perdoar? Como é que você interpreta isso psicologicamente na questão do perdão? O perdão é tudo para uma família. A diferença entre perdão e esquecer?
Esquecer, não, quando se perdoa não precisa esquecer, né? É até mais relevante lembrar, o perdão é lembrar e não sentir raiva, não sentir mágoa, né? Não sentir desejo de vingança. E na família tem que perdoar. E quando perdoa, assim, uma traição do marido ou da esposa, quando se perdoa não significa que tem que continuar casado, tem que perdoar, deixar ir, soltar. Eu falo assim que o perdão não é pro outro, é pra própria pessoa. E na família, um pai tem que pedir perdão ao filho quando percebe que errou, um filho tem que pedir perdão ao pai e tem que perdoar, não tem que ser aquele pedido da boca para fora. E perdão, como o colega sabe, é muito difícil de perdoar, né? Porque sempre tem uma coisa que fica dentro, uma raiz. Aquele que diz assim, olha, eu vou te perdoar, mas eu não vou esquecer. Isso não é perdão. Não é perdão, porque o perdão é lembrar e não sentir e não falar, né? Então, assim, o perdão tem que existir em qualquer momento. Dentro da família é necessário. E às vezes o ser humano, né, tem que buscar isso. E os pais não têm que ter vergonha de pedir perdão para os filhos, né? Porque nem sempre acerta e às vezes erra sem perceber. Sueli, o ouvinte está compartilhando aqui, está ouvindo, acompanhando, e ele diz o seguinte, que em determinado momento a senhora falou sobre a questão do relacionamento, né, entre pais e filhos, né? Ele diz que na geração dele, um abraço do pai era uma coisa rara, ganhar na loteria. Rara. E ele dificilmente ele consegue hoje ter esse afeto de estar abraçando o filho. Ele herdou uma coisa que não é legal, é isso? Se acontece isso, mas aí eu falo assim, mas nós podemos quebrar, nós falamos isso aqui no início, na nossa geração, né? Nós podemos quebrar esse ciclo, né? É doído às vezes, igual nós falamos do perdão, pedir perdão porque, né? Nossos pais nunca pediram perdão para nós, então eu vou pedir perdão para o meu filho. Então, assim, a mesma coisa é um abraço, né? Quando chega de viagem, né? Oi, não. Chega ali, dá um abraço, saudade. Por que não falar desse sentimento? Por que esconder? Porque meu pai não fez? É doído, mas tenta fazer uma vez, 2 vezes, que aí a terceira já vai ser mais fácil. Mas tem que deixar o orgulho, a vergonha, às vezes, de lado. Ilustrando essa sua fala, né? Só para um caso prático, né? De um cliente que chegou para mim e disse, olha, eu sou viajante, e volto, às vezes 15 dias depois, quando saio de casa, chego em casa, encontro o meu pequenininho brincando no tapete da sala, assim, e eu me curvo, quero dar um abraço e não consigo dar o abraço. Alguma coisa me trava. Aí eu perguntei para ele, quantas vezes o teu pai te abraçou quando você tinha a idade do teu filho? Ele começou a chorar. Nunca. Meu pai nunca me abraçou. Quer dizer, era uma geração diferente, né? Esse senhor, meu cliente já tem certa idade, como você disse, gerações anteriores ainda tinham mais dificuldades de relacionamento e de valores e de se expor mais amorosa e carinhosamente. Mas o que fica aqui é o reflexo de que a infância nos traz consequências, às vezes traumas e sequelas para o resto da vida. E é isso que a gente na psicologia vai tentar ressignificar, como diz Carl Rogers. Sim, é necessário, né? Sempre fazer ressignificação, né? Curar os nossos traumas do passado, não repetir com as pessoas que a gente ama, né? Eu falo que a minha geração, eu tive o privilégio de ter quebrado isso, né, com a família, e hoje eu falo, eu abraço, eu tenho irmãos que é difícil de abraçar, mas eu pulo, eu abraço eles e eu vejo que eles ficam até vermelho, né, quando eu abraço, mas eu sempre, quando eu chego, eu abraço, eu beijo, eu falo que eles são lindos, e assim, para eles eu sei que é difícil, né, e eu entendo, e eles têm outra maneira de me mostrar o afeto, mas a gente não precisa repetir, né, se tem dificuldade de abraçar o filho, né, hoje é um dia frio, né? Abraça aí seu filho, vem cá, vou te aquecer, pega na mão, né? Olha, outro momento a gente vai estar falando aqui de conhecer para relacionar, né? Que falta faz um colinho, hein, Sueli? Muito falta. Meu Deus, É por isso que é muito bom um colinho, viu? É por isso que depois surgem as carências, principalmente a afetiva, né? E o afeto, o carinho, o amor, o envolvimento amoroso e instrutivo, orientado, faz com que a criança tenha autossuficiência, ela sai de um convívio familiar pronta para a vida.
Ou depois, então, como tu disse, como faz falta um colinho, esse colinho vai ter consequências mais tarde. Aí tem um consultório de psicoterapia, de psicologia, né? E como faz falta também mais tempo, né? Olha, nosso tempo que foi. Mas eu quero agradecer pela presença, né? Não sei se o Márcio gostaria de fazer mais um questionamento. Então, a Sueli, eu sei que ela divide os seus conhecimentos aí e orienta as pessoas através dos seus conhecimentos, através de um trabalho da Secretaria da Ação Social do município de Veranópolis, como psicóloga. Mas tu tens também como atender, de repente, alguém que possa querer buscar digamos, essas orientações técnicas suas? Sim, em agosto eu começo a atender num espaço, né, bem aconchegante, reservado, né, para as famílias, individualmente, para casais que quiserem, né, a terapia. Então, assim, eu estou organizando, em breve eu vou falar o endereço, tudo aqui. E porque eu tô tendo algumas famílias que me procuram e que desejam isso no particular, então como eu me ponho à disposição, eu vou abrir esse espaço para atender. Então, logo nós saberemos aonde que será esse espaço, tá certo? Muito obrigado pela presença, para compartilhar, né, dos seus conhecimentos aí com a nossa audiência nessa manhã de sábado. Eu que agradeço pela oportunidade, por essa manhã gostosa, assim, que é bom a gente falar e também levar um pouquinho, né, questionamento, provocar as famílias, né, a mudança, né, e a buscar o melhor. Muito bem. Márcio. Parabéns. Quanto orgulho, que aula que tivemos hoje. E fica como sentimento, já agradecendo a participação de todos, o nível da responsabilidade dos nossos gestores públicos com a nossa educação, com o nosso desenvolvimento social, com tudo isso, onde aquilo que eu já disse para vários prefeitos, onde nós precisamos colocar na cabeça das pessoas que não é a carga de brita o mais importante. Nós temos grandes problemas e grandes situações que precisamos administrar dentro de cada cidade, cada um na sua particularidade, cada um no seu ninho de conforto ou não, mas muito tem por vir. E a declaração hoje da profissional competente que tem o poder da palavra exatamente nos mostrou o quanto nós precisamos avançar nesse sentido também. Então, obrigado, Márcio. Bom dia e bom final de semana a todos. Recadinho, Fran? É isso aí, então a gente agradece a Sueli. A gente lembra aqui nas quintas-feiras, agora a Sueli vai estar junto com a né, com família, falando sobre essas questões, sobre relacionamento da família, né? Então, Sueli, né, seja bem-vinda. Nas quintas-feiras, né, a Sueli estará conosco na programação da Com. Presentão aí para nossa audiência, com certeza, né? Com família. Com família. Gostei. Muito legal, né? Gostei. Antônio Telmo Detoni, muito obrigado. Deixa eu puxar o microfone para mim aqui para agradecer mais uma vez a Sueli pela presença tão simpática aqui essa manhã. E eu vou levar de você o símbolo de uma abelha. Eu não como ela, né? E percebo que a Sueli, ela é uma abelhinha. Tudo onde ela está, onde ela faz, onde ela toca, tem mel. Ela é uma pessoa doce, né? Que bom ter você hoje de manhã aqui, foi muito bom. E como a Sueli que está às quintas, todos os dias eu estou aqui às 7 horas da manhã, quando o Paulo César deixar e permitir, fazendo o nosso comentário de todo dia aqui na Com FM. Prioridade é sua sempre, viu? Que bom. E obrigado a você que mais uma vez nos deu a honra da sintonia aqui e preferiu a nossa rádio, a TV e Rádio Com, ouvindo, aprendendo, conhecendo e quem sabe até imaginariamente conversando conosco nas suas perguntas de quem está ouvindo de casa. Criem todos um bom final de semana. Muito bem. Assim nós fechamos o sábado especial nesta manhã. Estamos aqui sempre na parceria das farmácias São João, que é plantão 24 horas na Júlio de Castilhos para você aproveitar, cuidar da sua saúde. É a nossa missão. Santa Clara, hein? Na sua mesa todos os dias.